Shalom, shalom, boa tarde. 21 de Kislev, 5.785 a contar da criação. Estamos no dia 22 de dezembro do ano de 2024, pelo calendário civil da Era Comum. A tarde da Torá hoje é especial de Hanukkah, trazendo sobre a questão de Hanukkah, como fazer. Então nós vamos trazer aqui alguns entendimentos sobre a festividade de Hanukkah, e bem como também nós vamos aí estar falando sobre como acender as luzes de Hanukkah, né? A menorá de Hanukkah, ela é conhecida como Hanukiah, que é a menorá de 9 braços. Tem o braço central, né, a Hanukiah normal, né? Tem um braço central e 4 braços à sua direita e à sua esquerda. Mas há também outros modelos de Hanukiah que também servem para acender as luzes de Hanukkah. Nós vamos estar aí falando sobre alguns aspectos nesse sentido aí, ok? Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí iniciando com com a tarde especial, né? A tarde com a Torá especial de Hanukkah. Nós fizemos uma tabela do horário de acendimento das luzes de Hanukkah, né? Então, também nós temos essa tabela, e as pessoas aí que pediram o folheto, né, para acompanhar e fazer junto conosco, mesmo de forma virtual, os acendimentos das luzes de Hanukkah. Então nós temos uma tabela com horário base, né? Esse horário base significa, a partir deste horário, no mundo judaico em si, eles levam ao pé da letra, ok? O mundo Benei Noach, né, vai ter esse horário como base, para daí para frente, né, ele pode acender as luzes de Hanukkah a qualquer momento. Obviamente, esse horário base, ele serve para que as pessoas possam acender em casa, certo? Mas devido às condições, né, reais, né, dos Benei Noach, o trabalho, horário de trabalho, chega em casa à noite, etc. e tal. Então a orientação é que pode acender as luzes de Hanukkah, mesmo depois que anoiteceu, etc. e tal, não tem problema. O importante é acender as luzes de Hanukkah, ok? Obviamente, se há condições da família se reunir toda ela naquele horário, né, de horário base, né, não custa nada fazer o acendimento das luzes ali de Hanukkah. Nós da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, na quarta-feira, que teremos a primeira noite de Hanukkah, e justamente por ser feriado, nós estaremos reunidos na Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, da Cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações. Nós estaremos com a transmissão da primeira noite de Hanukkah. Então, na Sinagoga Benei Noach Bauru, nós teremos aí o acendimento junto com a comunidade e junto com os amados de forma virtual, né, que estiverem conosco, né? Vamos acender a nossa Hanukkah, a nossa nova Hanukkah, ali na Sinagoga Benei Noach Bauru, dentro do modelo bem padrão Rabad, bem padrão ortodoxo, né? Nós estaremos aí inaugurando a nossa nova Hanukkah. Então, na quarta-feira, por ser exatamente um feriado nacional, então nós estaremos reunidos a partir das 19 horas para fazermos o acendimento das luzes e também o cerimonial com referência a isso, né, para nós podermos ter aí a nossa primeira noite de Hanukkah, ok? Nós, alguns amados aí, né, solicitaram pelo Zap, solicitaram o folheto que nós vamos usar como padrão nas 8 noites de Hanukkah, né? Aquele que ainda não fez pode solicitar aí pelo nosso Zap, que nós estaremos encaminhando. Também
nós poderemos encaminhar a tabela do horário base para o acendimento das luzes em casa. Caso aconteça alguma coisa, não tem como acender, né? Então se prepare para acender junto conosco, né, no momento do cerimonial ali na Sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, ok? Baruch Hashem. Alguns aspectos da festividade de Hanukkah nós queremos trazer aqui. Nós vamos usar a Hanukkah, certo? É uma Hanukkah de 9 braços, né? Esse é o modelo que nós temos aqui, que vamos usar, e vamos colocar, né, vamos colocar as velas, né, ensinar como coloca uma por uma, e como que acende uma por uma, ok? Nós vamos ensinar aqui, para que não haja dúvidas concernente à ordem do acendimento das velas de Hanukkah, ok? A Hanukkah, né, corresponde aos 8 dias, né, a partir da primeira noite, né, quarta-feira à noite, né, dia 25 de dezembro, né, data do calendário civil, e dentro do calendário judaico, né, como se conta do pôr do sol ao outro pôr do sol, né, no pôr do sol da quarta-feira, nós estaremos adentrando no dia 25 de Kislev. Então é a primeira noite de Hanukkah. Não custa recordar que Hanukkah não tem nada a ver com Natal. Não tem absolutamente nada a ver com Natal. Hanukkah foi a primeira festividade, né, antes do chamado Natal. Natal veio bem depois, né, a festividade de Natal. Hanukkah, ela está conectada no período dos anos 167 a 142 antes da Era Comum. Então, a festividade de Hanukkah é bem mais antiga, né? Ela é a primeira que foi estabelecida aí dentro do cunho judaico, né? Mas aí depois o mundo cristão mudou o culto à divindade chamado Sol, né? E o Sol Todo-Poderoso, que era adorado nas nações pagãs, né? E o mundo religioso abraçou isso, colocou o nome de Natal e colocou aquela questão, né, sobre o nascimento do menino Deus, e não tem absolutamente nada a ver com a Torá, com as escrituras. É uma coisa criada pelos homens, totalmente fora do cunho do monoteísmo com fundamento judaico, ok? Então, Hanukkah não tem nada a ver com o Natal. Então, não vá querer você fazer uma reunião de Hanukkah e Natal ao mesmo tempo, que você estará cometendo o pecado de idolatria, e certamente Hashem não ouvirá as tuas preces, ok? Então, cuidado com isso daí. Então, o grande personagem negativo dentro dessa história é Antíocos, né? Do ano 175 a 164 antes da Era Comum, né? Que ele esteve aí à frente do reinado da Síria e quis unificar o seu império, né? E para que o povo seguisse as orientações dentro do campo grego, que o campo grego na época, a sua cultura e filosofia era muito forte, né? E estava mais conectado com a apreciação do corpo, né? A apreciação do personagem, do ser humano em si, enquanto que a questão judaica sempre está dando prioridade à questão da espiritualidade, né? Então, essa é a questão. Então, o Talmud Shabbat 21b explica. O que é Hanukkah? Os nossos sábios ensinaram. Desde o dia 25 de Kislev, deve-se observar 8 dias de Hanukkah, durante os quais é proibido pronunciar discursos fúnebres e jejuar.
é um período de festa, não é um período de tristeza. Pois quando os gregos entraram no santuário, eles profanaram todos os azeites utilizados para acender a menorá de 7 braços no Beit Hamikdash, no grande templo. E quando a dinastia dos Ashmoneus os derrotou, encontrou apenas uma jarra de azeite que conservava intacto o selo do Kohen Gadol, né? O sumo sacerdote. E essa jarra só continha azeite suficiente para um acendimento da menorá, que seria apenas para um único dia. Mas ocorreu um milagre e a acenderam 8 vezes. No ano seguinte, esses dias foram estabelecidos como dias festivos de louvor e agradecimento, né? Esse milagre aqui, os nossos mestres, eles trazem para nós vários aspectos concernentes, né, a essa questão do milagre. Então, o milagre pode ter acontecido de várias formas, né, que nos fala aí os nossos mestres, segundo o Talmud, né. A descoberta de uma única jarra de azeite contendo o selo do sumo sacerdote, da qual se fez o acendimento dos 8 dias, foi um milagre por si só. Ou seja, os sábios falam que só de encontrar no compartimento, no cômodo reservado para dezenas, centenas de jarros, né, que tinham o selo do Kohen Gadol e eram para acender a menorá no Beit Hamikdash, né? Todos eles estavam profanados. Só de encontrar um único jarro no meio daquelas centenas já foi um milagre. Então começa por aí. Outro detalhe também que fala, todo o conteúdo da jarra encontrado foi usado para o acendimento do primeiro dia, mas depois de esvaziada, a jarra permanecia cheia. Ou seja, quando eles chegavam com o jarro de azeite, abasteciam, né, os 7 braços da menorá, certo? Quando o sacerdote responsável ele retornava com o seu jarro, ele olhava o jarro de azeite e ele continuava cheio. Então, o milagre do azeite. Todo o azeite foi despejado na menorá no primeiro dia, né? E isso continuou durante os 8 dias. Um outro aspecto, os gregos persuadiram muitos judeus a aceitar a ideia de que Deus não se envolvia ativamente com este mundo, que ele o deixara seguindo a ordem natural, ou seja, Deus criou o mundo, abandonou o mundo, e cada um per si, né? Essa era a visão grega daqueles dias. No entanto, quando esses judeus testemunharam o milagre sobrenatural do azeite, eles entenderam que tudo o que aconteceu depende exclusivamente de Hashem, do Eterno. E que mesmo quando o mundo está funcionando segundo a lei natural, isso só ocorre devido à providência e à vontade de Deus. Esse entendimento está refletido nas palavras do cântico popular Maoz Tzur, de Hanukkah, onde fazemos referência aos Bene Binah, que significa entendidos, ou seja, através do milagre do óleo, o povo veio a entender que tudo que existe, até mesmo a característica natural do óleo de queimar, constitui um milagre. Ou seja, o simples fato de queimar o pavio significa que já é um grande milagre dentro desse aspecto aí, né? Então, de acordo com isso, esses são alguns itens, né, que os nossos sábios trazem com referência à questão do milagre do azeite. Ou seja, toda forma que analisa, o milagre aconteceu sem sombra de dúvidas aí, ok? Nos dias do segundo templo do Beit Hamikdash em Jerusalém, os monarcas gregos promulgaram decretos severos contra o povo de Israel, declarando ilegais as suas práticas religiosas e proibindo o estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos, das mitzvot. Eles roubaram os bens do povo, sequestraram as suas filhas,
Entraram no santuário e devastaram, profanando tudo que havia de ritualmente puro dentro do Beit HaMikdash. Eles causaram grandes sofrimentos ao povo judeu e o oprimiam. Até que Deus de nossos pais se apiedou e o salvou das garras, né, dos seus inimigos. A dinastia Hashemonaim, né, conhecido popularmente como os Macabeus, que eram de sacerdotes, levou a melhor e os aniquilou, salvando o povo de Israel. Então nomeou um rei dentre os sacerdotes, e o reino de Israel foi restaurado e durou mais de 200 anos até a destruição do próprio segundo templo, né, pelo general Tito. Foi no dia 25 de Kislev que os judeus derrotaram plenamente os seus inimigos. Quando entraram no santuário, eles encontraram a única jarra de azeite puro, embora só fosse suficiente para um dia, né, mas conseguiram acender as chamas da menorá durante 8 dias, até voltarem a prensar azeitonas e extrair delas o azeite puro, segundo Maimônides, Leis de Hanukkah, capítulo 3. Os sábios daquela geração decretaram então que esses 8 dias, a partir de 25 de Kislev, fossem estabelecidos como dias de alegria e louvor, e que todos acendessem chamas nas entradas das casas, em cada uma das noites, para difundir o milagre. E esses dias passaram a ser chamados de Hanukkah. Hanukkah significa inauguração ou consagração, termo que pode ser interpretado também como composto de duas palavras, Hanu, que significa descansar, e Ka, que é o número 25, ou seja, no dia 25 eles descansaram, Hanukkah, ok? Pois o dia 25 de Kislev descansaram da batalha contra os seus inimigos. O Talmud, ele assinala que esses dias foram designados como louvor e agradecimento a Hashem, cumprindo, né, de uma forma esse louvor. Então, durante os 8 dias, no serviço de Shacharit, ou seja, no serviço da manhã, durante os 8 dias, acrescenta-se, após as preces da manhã, né, Halel, que são os salmos 113 a 118. Então, acrescenta-se esses salmos durante os 8 dias, né, depois das preces da manhã, juntamente com os salmos do dia. Logo após os salmos do dia, acrescenta os salmos 113 a 118 durante os 8 dias de Hanukkah, no serviço da manhã, né, no Shacharit, o serviço da manhã. São realmente salmos de louvor, de agradecimento e de adoração ao único Deus. Ok? A forma de acender a Hanukkah nós já vamos ensinar daqui a pouco, né? Ou vamos relembrar para quem já sabe, né? Onde devem ser acendidas as Hanukkah, os Hanukkiot, né? A Hanukkah, cada lar deve colocar num lugar de destaque para quem passa na rua. Então quem passa na rua precisa ver a sua Hanukkah com as velas acesas, durante os 8 dias, certo? Acabou as chamas, recolhe a Hanukkah, guarda para o próximo dia, faz a limpeza devida e prepara para o dia seguinte, sem sombra de dúvida. Isso durante as 8 noites de Hanukkah, ok? Então, ou seja, o que é estabelecido aonde deve ser colocada a Hanukkah? Não é dentro de casa, isolado de tudo. Ela tem que ser vista por quem passa lá fora, fora da sua casa. Tem que ser vista pelas pessoas, porque você estará testemunhando o milagre do azeite. Esse é o objetivo das pessoas passarem e verem, certo? Seja quem for que pergunta o que é isso, você vai responder Hanukkah,
é o milagre do azeite que aconteceu assim, 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 em Jerusalém, etc. e tal. Entendeu? Então é simples, não tem problema. Aí vem aquela pergunta: e quem mora em apartamento? Põe na janela do apartamento. Quem está em outros prédios, etc. e tal, vai ver que lá na sua janela tem lá uma Hanukkah com velas acesas. Você estará testemunhando da mesma forma, né? Aí outra pergunta, né, que sempre é feita, né? Ah, mas a minha casa é murada, portão, tal, parece uma cela, nada se vê de fora para dentro, nem de dentro para fora, né? Aí você vai abrir o portão da cela. Você vai abrir o portão da casa, levanta o portão ou abre o portão, coloca ali no portão a Hanukkah e acende ela. As pessoas têm que ver. Aí a Jane Machado está perguntando: e se estiver ventando? Procure uma proteção. Colocar uma proteção em torno da Hanukkah. Certo? Por isso que dentro do mundo judaico existem esses suportes que são feitas de vidros. Certo? Transparente, obviamente, né? Tem uma cobertura que dá para sair entra e sai oxigênio para manter as chamas acesas. Então é um revestimento dentro em torno, né, da Hanukkah, justamente para poder fazer isso daí, né? Então vamos dizer assim: ah, não deu tempo de preparar, então se prepare para o próximo ano, ok? Né? E se porventura tiver um lugar na janela que dá para alguém ver, né, de algum ponto que passa pela rua, é válido. Né? É válido. Que a grande mitzvah de Hanukkah é acender as luzes de Hanukkah. E a segunda grande orientação é que pessoas externas à família possam ver estas chamas. Né? Então é isso daí que precisa ser feito, né? Então realmente, de acordo com cada realidade, você vai se adaptando à sua realidade aí em torno disso, né? Uma vez nós tivemos aí, começou vento para cá, vento para lá, aí nós corremos pegar um papelão e colocamos em volta da Hanukkah, né? Para poder manter as chamas acesas, né? Então nós pegamos um papelão, colocamos em volta, né? Deixamos a frente aberta, né? E colocamos aí o papelão em volta, em cima, aí deu para manter as chamas acesas, né? De acordo com a situação e o problema, né? Procure resolver, ok? Da melhor forma possível, ok? E preparando-se de uma forma melhor para o próximo ano, providenciando uma armação de vidro, né, com uma cobertura de metal, né, que tenha furos, né, para a entrada e saída de oxigênio, para manter as chamas acesas. É o ideal, sem sombra de dúvidas, isso daí. Ok? Então temos essa questão aí. Quando devem ser acendidas? Justamente logo após a saída das primeiras estrelas. É o horário ideal e é o que está na nossa tabela aqui, que nós pegamos no Rabad, né? No site do Rabad, os horários que nós temos aqui. Então, por exemplo, cadê a tabela? Por exemplo, a horário base, ok? Na quarta-feira, dia 25 de dezembro, né, o horário do acendimento das luzes de Hanukkah, né, o horário base, é exatamente às 18 horas e 54 minutos, certo? Então é o horário Rabad. Esse horário aqui, só lembrando, esse horário aqui é o horário base São Paulo, estado de São Paulo, né? Então tem estado, por exemplo, que é uma hora antes, tem estado que é uma hora depois, e assim sucessivamente. Então só tem que ver essa questão. Se o seu estado, o horário é uma hora antes de São Paulo, então quer dizer que o horário de acendimento vai ser o quê?
em vez de ser às 18h54, vai ser às 17h54. Entendeu? Então essa é a questão. Ah, é 1 hora depois. Mesma coisa, em vez de ser às 18h54, será às 19h54, certo? Como que faz na sexta-feira que vamos adentrar no Shabat? Então, como que faz isto? Então, na sexta-feira, o horário de acendimento das luzes de Shabat será às 18h37. Só que antes de você acender as luzes de Shabat, você acende as luzes de Hanukkah. As luzes de Hanukkah, ok? Então acende as luzes de Hanukkah. Na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, para que nós estejamos espelhando esta realidade, então nós estaremos na celebração do Shabat. Nós vamos acender primeiramente as luzes de Hanukkah e na sequência as luzes de Shabat, ok? Então, para fazer exatamente esse entendimento aí para as pessoas compreenderem. E no sábado que tem a Havidalah, primeiro você faz a Havidalah, logo em seguida a Havidalah, você acende as luzes de Hanukkah. Aí você vai acender as luzes de Hanukkah depois da Havidalah. Então, na sexta-feira, as luzes de Hanukkah acende antes das luzes de Shabat. E na Havidalah, no final do Shabat, faz primeiro a Havidalah, terminou a Havidalah, aí na sequência acende as luzes de Hanukkah. Ok? É isso daí. Muito bem. Quem deve acender as luzes de Hanukkah? Segundo a orientação rabínica, né, uma criança, né, a partir dos 9 anos de idade já pode acender, certo? Com toda a cautela, com todo cuidado, pode acender sem sombra de dúvidas, ok? Nós vamos explicar todos esses detalhes aí, viu, Edna? E os demais amados aí. Na hora que nós pegarmos a Hanukkah e pegarmos as velas, nós vamos explicar qual é a vela que vai ser colocada primeira, qual é a vela que vai ser colocada em segundo, qual é a vela que vai ser acendida primeiro, etc. e tal. Daqui a pouco nós vamos fazer isso daí, ok? Então quem deve acender as velas? Toda pessoa pode fazer, tanto homem como mulher, moça, filha e filhos a partir dos 9 anos podem acender, não tem problema nenhum, ok? Pode fazer o acendimento aí das luzes de Shabat, ok? Em Hanukkah tem o peão, né? Tem o famoso peão dreidel, né? O peão que é jogado lá, e ele tem 4 faces, né? E as 4 faces têm 4 letras do hebraico: o Nun, o Gimel, Rei e P. Isso para aqueles que estão em Israel, dentro de Israel. Então eles têm no peão o Nun, o Gimel, o Rei e o P. Para aqueles que estão fora de Israel, então é Nun, Gimel, Re e Shin, né? E no lugar do P vai o Shin. Por que isso? Porque onde está o P, né? Nun, Gimel, Re e P, né? Então significa Nes Gadol Hayapo, que significa um grande milagre aconteceu aqui, para quem está dentro de Israel, ok? E principalmente em Jerusalém. Quem está fora de Israel, então as letras, em vez do P, vem o Shin, né? E aí fica exatamente Nesgadol Hayah Shem, Sham, melhor dizendo, Nesgadol Hayah Sham, que significa um grande milagre aconteceu lá, para os que estão fora de Israel.
né? Então tem essa questão do peão, né? E o peão ali é feito a apostas, né? Doce, chocolate e coisas semelhantes aí. Então roda o peão, cada um escolhe, são 4, né, jogadores ou 4 equipes, e aí vira lá o peão, naquele que cair tem um significado, aquele que ganha o prêmio, aquele que perde a vez, aquele que tem que acrescentar mais alguma coisa ali, né, dentro do jogo, e assim passa momentos educativos. E por que essa questão do peão, né? Porque quando o povo estava estudando a Torá, e quando vinham os soldados, né, gregos, sírios, para vistoriar, né, o que estavam fazendo, então eles ficavam rodando o peão, né? E as letras ali formavam palavras, etc. e tal, dentro do estudo que eles estavam fazendo. Dessa forma eles iam enganando os gregos e os sírios aí, que estavam oprimindo o povo. Ok? Bom, se houver tempo a gente fala alguma coisa mais dentro das alusões com referência a Hanukkah, ok? Os gregos procuravam eliminar dos judeus a fé em tudo o que transcende a natureza, para que também passassem a agir de acordo com as leis da natureza, respeitando os fortes e desprezando os fracos. Essa era a filosofia grega, tornando-se subserviente à maioria e desconsiderando a minoria, né? Então o que você vê na atualidade aí, né, no seu país não é nada diferente de outrora. Foi por essa razão que Antíoco, o principal inimigo grego dos judeus, proclamou aos seus soldados: há um culto deles que, quando anulado, fará com que deixem de ser um povo. Qual era esse culto? Era a mitzvah do acendimento da menorá, né? A menorá de 7 braços dentro do Beit HaMikdash. Em relação a qual está escrito em Shemot, Êxodo 27 e 20, como uma lâmpada perpétua. Enquanto a menorá continuasse sendo acendida, eles sobreviveriam como povo. E é por isso que os gregos procuraram profanar todos os frascos de azeite, né? Os gregos e os sírios, eles tinham uma ação diferente de Hamã nos dias de Esther e Mordecai. Hamã, nos dias de Esther e Mordecai, queria eliminar o povo. Aqui, os gregos, eles estavam agindo de uma forma ainda mais cruel. Por que mais cruel? Porque eles começaram a perverter alguns judeus mais fracos, mais desavisados, né? Que eles poderiam assimilar a religião grega, os costumes, a cultura, né, daquilo que nós acabamos de falar. Os mais fortes prevalecem sobre os fracos e os fracos têm que ser subservientes aos mais fortes. A mistura realmente de adorações, deuses e companhia limitada. Tanto é que eles sacrificaram no templo porco, né? Então eles sacrificaram porcos no templo, eles profanaram os frascos de azeite, né? Mas eles não destruíram os frascos de azeite, eles apenas profanaram. Eles chegaram lá, um incircunciso, um idólatra, pegou os frascos e foram rompendo os selos do Kohen Gadol, né? E voltava a tampar novamente, não jogava fora, não misturava com nada. Eles apenas profanavam, rompendo o selo sacerdotal. Só que no meio daquelas centenas, uma única garrafa ficou sem ter o seu selo rompido, que é o milagre de Hanukkah, ok? Então, por que eles fizeram isto? Porque eles sabiam que o azeite ele precisava ser puro para poder acender a luz da menorá. Então, se eles pegassem daqueles frascos profanados e acendessem a menorá, então eles estavam à semelhança dos idólatras. Entre estas questões, né, Antíoco colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. Então o que eles queriam era que o povo judeu realmente viesse de alguma forma a profanar a sua fé, e ao acender as luzes da menorá com azeite profanado,
eles estariam caindo no mesmo erro de idolatria. Então seria uma forma de assimilar o povo judeu. Alguns judeus do povo, né, começou a ter essa assimilação. E eles começaram a adorar o único verdadeiro Deus e adorar a Zeus, adorar os deuses pagãos. Então eles foram se assimilando, então eles foram ganhando presentes dos gregos e sírios, né? Eles foram ganhando presentes, foram ganhando posições sociais, né? Então é aquela questão, né? Para o poder, né? Tem gente que vende até a mãe, né? Você já ouviu muito isso nos últimos tempos, por aí afora vai, né? Para ganhar o poder, estar no poder, permanecer no poder, o nego vende até a mãe. Né? Então essa é uma realidade. E era isso que os gregos e sírios estavam querendo fazer. Conseguiram com alguns judeus, mas, né, os macabeus e mais 12.000 homens se reuniram para resistir a essa questão, e pela força de Hashem eles venceram os exércitos inimigos aí. Então a principal questão dos gregos e sírios não era eliminar o povo, apesar de que eles cometeram muitos assassinatos ali, sem sombra de dúvida. Mas era realmente fazer com que eles deixassem de ser o povo judeu, o povo hebreu, o povo do único Deus. Esse era o objetivo deles, né? E você encontra de formas diversas, né, e diferentes na atualidade, né, dentro dessa questão aí que nós estamos vivenciando aí. E você pode incorrer nesse erro se você confundir a festividade de Hanukkah com Natal. Você pode colocar uma estátua de Zeus dentro do seu coração, da sua mente e da sua casa. Você acreditando no menino Deus, que não tem nenhuma base judaica do monoteísmo sobre isso. Entendeu? Você pode cair nesse erro dos gregos e sírios naqueles dias, se você confundir e se você agir desta forma aí, sem sombra de dúvidas, ok? Baruch Hashem. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente possa trazer para os amados, né? Antes de entrarmos na questão das velas, né? A observância mais importante de Hanukkah é acender as luzes de Hanukkah durante as 8 noites, ok? Baruch Hashem. O Salmo 113 a 118, que é importante, né? Se houver tempo, nós falaremos sobre, né, o folheto que nós vamos usar aí para as noites de Hanukkah. Né? Caso não dê tempo, amados, né, nós teremos ainda terça-feira à tarde com a Torá e nós estaremos falando sobre o folheto de Hanukkah, tá bom? Vamos para a Hanukkah e as velas de Hanukkah, para podermos explicar e os amados entenderem a forma de acender aí. Vou chamar minha secretária especial para me auxiliar aqui, né? Pode ser, Edna? Você leva o pedestal mais para trás, fazendo favor? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver se pega o Hanukkah. O braço aqui se vira assim, ó, para frente. Pega, isso. Aí, peraí, não. Vamos fazer diferente. Ergue aqui a trava e abaixa. Não, ergue o bracinho aqui. Isso. Não vai. Ui. É ferro, não precisa ter para baixo. Para baixo? Para baixo. Aí, ó, peraí. Isso é bem. Pode abaixar mais, fazendo favor.
Bora segurar. Aí, tá bom. Agora se pôr só um pouquinho para lá, para centralizar mais. Aí. Aí. Baruch Hashem. Ok, amados? Então, vamos para a questão, né, das velas. Né? Nós vamos ensinar como que colocam as velas e como que acende as velas. Tá? Sobre a questão das bênçãos, está no folheto. Né? Se não há tempo de falarmos hoje, nós falaremos na terça-feira. Mas o importante é você aprender agora como colocar as velas e como acender as velas. Ou seja, todos os dias, durante as 8 noites de Hanukkah, você vai... antes disso, né, aqui nós temos uma Hanukkah nesse estilo, certo? Toda Hanukkah tem 9 braços. Né? Ah, mas eu não tenho uma Hanukkah desse modelo. O que eu posso fazer? Eu não tenho nenhuma Hanukkah em casa. Sabe o que você faz? Você pega, sabe, aquelas forminhas de salgadinhos, de empadinha? Você pode fazer delas os oito braços aqui, certo? E a nona forminha, você pega uma xícara de chá ou de leite, né? E você coloca essa outra em cima, para ela ficar numa posição maior do que os outros braços. Você pode colocar nessa mesma forma, você pode colocar na sequência, né? Um ao lado do outro, e a chama central, que seria, no caso, né, que tem que estar em destaque, porque ela é a chama shamash, que é chamada de servidora. A chama servidora, é dela que vai acender as outras. Aí você pode colocar no lado esquerdo, né, das outras 8. E coloca ela de forma que fica mais elevada do que as outras 8 forminhas, ok? Você pode fazer dessa forma também, ou qualquer outro objeto nesse sentido. À medida que você fez isso, você mantém as 9 forminhas, por exemplo, e faz, né? Ou seja, ou algo semelhante você pode fazer dentro desse mesmo nível aí, não tem problema algum, né? Sempre lembrando que são 9 braços aí, ok? Então, durante todas as 8 noites, a primeira vela que você coloca é o shamash. É a vela central, certo? Na primeira noite, à sua direita, sempre a partir da sua direita, ok? Então, à sua direita, essa é a minha direita, apesar que você está vendo a imagem ao contrário aí, mas essa é a minha direita. Então, na primeira noite, você vai colocar a primeira vela no primeiro buraco da menorá, à direita. Aí, como você vai fazer o acendimento? Você pega fósforo, sempre fósforo, não pode ser isqueiro, etc. e tal. Sempre fósforo. Você pega o fósforo, você dá uma caixa de fósforo lá, por favor. Você vai pegar o fósforo e você vai acender o shamash. Eu vou só acender o fósforo, mas eu não vou acender a vela, senão eu fico sem vela depois aqui para acender em casa, tá bom? Então, você vai pegar o fósforo, aí você vai acender o pavio, apagou porque tem uma corrente de ventilador aqui. Aí você acende o shamash. Com o fósforo aceso, você coloca num lugar seguro, certo? Para não ter perigo de incêndio ou qualquer coisa semelhante. Em cima de um metal, principalmente. Você coloca ali o fósforo aceso e deixa ele apagar sozinho, ok? Você deixa ele apagar sozinho. Aí você pode usar, por exemplo, um palito. Esse palito aqui é um palito daqueles churrasquinho, que fazem churrasquinho. Então você acende o palito aqui, e vai na primeira chama e acende lá. Ok? Você pode fazer dessa forma. Qual outra forma que você pode fazer? Você pode retirar o shamash e acender a vela ali. Certo? Por que eu gosto de usar o palito? Porque é mais seguro. Não tem perigo de você tombar a vela e sair pingando, né? Na mesa onde você estiver colocando a sua Hanukkah. Você acende o palito,
acendeu o palito, vai lá e acende a primeira vela, ok? Primeiro dia. Segundo dia, o que vai acontecer no segundo dia? No segundo dia você vai colocar o chamaste primeiro. Opa! Você coloca o chamaste primeiro. No segundo dia você vai colocar a segunda vela no segundo buraco. E aí depois você coloca a vela no primeiro buraco, correspondente ao primeiro dia. Segundo dia, você coloca o chamaste e vai colocar a segunda vela, porque é a segunda vela do dia. Então ela tem preeminência. Então você vai no segundo buraco e coloca lá a segunda vela. Aí na sequência você coloca a primeira vela, né, no primeiro buraco que corresponde ao primeiro dia. Então aqui você tem, acende o chamaste, acende o palito, ou algo semelhante, aí você vai acender da esquerda para a direita. Você vai acender primeiro a vela do segundo dia, ela pegou fogo, aí você vai para a vela do primeiro dia e acende. A partir do segundo dia, você vai fazer a mesma coisa, sempre coloca a vela do dia referido e começa a acender da esquerda para a direita. Ok? Vamos ao terceiro dia para compreender. Terceiro dia, você coloca o chamaste. Terceiro dia, você vai colocar no terceiro buraco a vela do terceiro dia. Aí você vai colocar no segundo buraco a vela que corresponde ao segundo dia. E no primeiro buraco a vela que corresponde ao primeiro dia. Acende o chamaste, acende o palito e vai acender da esquerda para a direita. É o dia 3, então primeira vela do dia 3, o terceiro dia, depois segundo dia, depois o primeiro dia. Ok? Vamos para o quarto dia. Quarto dia. Primeiro chamaste, a chama servidora, é o quarto dia, então no quarto dia, coloca no quarto buraco a quarta vela. Depois coloca no terceiro buraco a outra vela que corresponde ao terceiro dia. Segundo buraco, segunda vela que corresponde ao segundo dia que passou. Primeiro buraco, a vela que corresponde ao primeiro dia. Você tem aqui essa sequência. Acendeu o chamaste? Vai na vela do quarto dia. Acende, depois o terceiro, depois o segundo e depois o primeiro dia. Ok? Vamos pular para o oitavo dia. Primeiro você coloca o chamaste. É o oitavo dia? Então você vai colocar a oitava vela no buraco 8. Depois você vai colocar no buraco 7 a outra vela. Depois coloca no sexto buraco. Depois no quinto. Quarto. Terceiro. Segundo e primeiro. Acende o chamaste, acende o palito. Vai acender de que forma? Da esquerda para a direita. É o oitavo dia? Então acende primeiro a chama do oitavo dia, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Ah, mas o palito apagou no meio do caminho. Vai no chamaste e acende ele de novo. E continua da onde você parou. Entendeu? Apagou o palito? Vai no chamaste. Chamaste é a vela servidora, é a chama servidora. É a partir dela que se acende as outras. Durante o acendimento as velas estavam acesas, etc. e tal, né?
Aí apagou alguma vela ou algumas, vai no shamash, acende o palito e na sequência do dia que você estiver, você vai acendendo da esquerda para a direita. Ok? Apagaram todas. Você vai pegar o fósforo, vai acender o shamash, coloca o fósforo em segurança e vai fazer o mesmo processo. Acende o palito e vai acendendo as velas na sequência que ali se encontram. Ok? Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Facinho, né? Facinho? Facinho modo de dizer, né? Mas é fácil. Alguém tem alguma dúvida aí que pode perguntar já imediatamente? Vamos lá. Sobre o acendimento das luzes. Na terça-feira nós vamos falar sobre as preces, né, que estão dentro desse aspecto aqui para o acendimento das luzes aí. Qual é a prece primeira e qual que é a prece depois do acendimento das luzes aí. Ok? Então, amados, né, por enquanto aí qualquer questão, qualquer dúvida, né, pode entrar aí no Zap, trazer sua pergunta para que nós possamos falar aí. Espero que vocês tenham gostado, comentem por isso, né, curte, compartilhe, né, e assim nós estaremos divulgando a festividade de Hanukkah. A Raquel Reis está perguntando, deixa queimando a noite toda? Não, é até a vela acabar. Acabou as velas, acabou o acendimento das luzes de Hanukkah. É até acabar, isso. É simples, né? Por isso, sempre observando, se apagar alguma, vai lá e acende de novo para consumir todas elas. Tá bom? Ok. Na terça-feira, né, pode enviar as perguntas aí, que na terça-feira também estaremos respondendo aqui em A Tarde com a Torá, que terça-feira é antivéspera de Hanukkah. Ainda dá para dar um toque final aí. Espero que vocês tenham gostado, né, espero que tenham compreendido de forma simples aí como são as coisas, né, como fazer uma Hanukkah, caso você não tenha uma já pronta, né, como você pode fazer, e assim vamos em frente, ok? Então vamos ficando por aqui, shalom, shalom, até lá, até terça.